Chegamos ao final, infelizmente, dessa CPI. Um momento em que o Brasil aguardava de nós respostas, aguardavam de nós que aqui, sob a ótica da CPI do BNDES, nós pudéssemos elucidar diversas dúvidas que pairavam e ainda pairam sobre a ótica de como o BNDES estava funcionando, por que os contratos estavam mal explicados, por que um volume de contratos do banco foi feito para as chamadas campeãs em detrimento das outras empresas, e por que esse monopólio causado por empréstimos desproporcionais que desorganizavam mercados. Aconteceu da maneira como foi. E aqui, durante todo esse período, nós tivemos uma colocação. Tivemos convocações, o governo trabalhando fortemente para que essa CPI fosse abafada, o governo obstruindo a possibilidade que as investigações pudessem ser feitas de maneira correta, ao escutar as pessoas e dar a oportunidade delas explicarem o que aconteceu nos últimos anos dentro do BNDES, dentro da política que foi empreendida aqui. E nós vimos, durante todo esse tempo, muitas dúvidas que, na verdade, avançaram aqui à medida que o governo fazia esforços para que nós não pudéssemos avançar nas nossas investigações. É necessário dizer, nós ainda temos milhões de documentos que não puderam ser avaliados, a CPI não teve condições de participar, de avaliar, de ter equipes técnicas para poder avaliar as documentações que eram secretas e, diga-se de passagem, dos grandes motivos para se abrir a CPI do BNDES é porque, lembra-se bem, que nós votamos uma lei que abria o segredo dos documentos do BNDES e a presidente Dilma vetou essa lei. E aí mais nos instigava, porque se nós votamos uma lei no Congresso, passado na Câmara, no Senado, com maioria dessas duas casas, por quê? Qual era a motivação da presidente Dilma em vetar o acesso a documentos de um banco público que deveria ser transparente? Essa era uma das dúvidas que tivemos. E ao longo dessa CPI, com poder investigatório, nós vimos a dificuldade que mesmo com a CPI constituída, investida da sua função de análise de documentos, teve e ainda tem dificuldade de acesso a documentos que são sigilosos, que têm dificuldade de poder acontecer. E nós percebemos que a transparência ainda é algo que está distante da questão do banco. E nós entendemos que um banco público deve se pautar pela transparência. Mas o grande fato que nos coloca aqui, e cada vez mais a partir dos últimos fatos, nós percebemos a ação permanente do ex-presidente Lula vinculado ao banco. Nós percebemos a ação de promoção de empresas ligadas diretamente ao BNDES e uma conexão entre as suas viagens de empreendimento em países internacionais, ligadas pouco tempo depois a empréstimos de um banco que se diz transparente. Todos esses fatos nos dão indícios claros de que o presidente Lula tem envolvimento direto na conexão com os empréstimos dos bancos. E que fez isso ao nomear o presidente, e que fez isso ao ir, ao longo das suas viagens, promovendo empresas que, ao fecharem negócios, necessitavam de empréstimos do banco para viabilizar os seus negócios. Não haveria contratos com essas empresas se não houvesse o financiamento do banco. Existe uma relação direta, ou o ex-presidente Lula virou mágico, e, de repente, todos os negócios que ele fechou, logicamente, têm o financiamento do BNDES por competência pura e plena. Existe uma conexão direta com isso, e isso tudo basta para que nós possamos indicar, como fizemos no voto em separado, o indiciamento do presidente Lula. Não para culpá-lo, e volto a dizer isso, é importante, mas para dar a ele a oportunidade de se explicar. Para que ele não bata palma, como fizeram os parlamentares do PT há 2 semanas atrás, quando prorrogaram o prazo dele poder se explicar
sobre as situações do triplex, sobre a situação do seu sítio em Atibaia, e aí vem dizer, mas o que isso tem a ver com o BNDES? Tem a ver com as empreiteiras que tiveram contratos com o BNDES. E existem suspeitas de que eles financiavam esses imóveis que ele diz que não é dele. Todas essas situações merecem ser explicadas e, por isso, no nosso voto em separado consta a necessidade de se investigar. Assim mesmo como o senhor Bunlai, que está preso. E precisa e merece ser indiciado, até mesmo porque essa CPI teve a oportunidade de inquiri-lo e ele ficou 4 horas calado. Mas há perguntas, inclusive no envolvimento direto dele com o presidente Lula, que não foram respondidas, como o privilégio que ele tinha para entrar no Palácio do Planalto. Entrada privilegiada ao senhor Bunlai, amigo pessoal de longa data do ex-presidente Lula. E o senhor Bunlai, coincidentemente, tem um histórico de empréstimo com o BNDES. Aí vem e pergunta, onde tem a conexão? A conexão está aí, ex-presidente, ligada a presidentes que sucedeu a ele, conexão com o BNDES, suas indicações. Está claro, o Brasil vai encerrar essa CPI hoje, de forma prematura, sem responder uma pergunta básica. O que aconteceu nisso? E nós, ao votar o relatório do nobre relator, quero dizer, relator José Rocha, estou votando com o seu relatório. Apenas estou dando as providências, estamos dando as providências que ele mesmo pede. Quando ele, no seu relatório, de forma muito competente, diz, existem vestígios de irregularidades aqui. Aqui estão as providências que merecem ser tomadas. Ficou aqui uma impressão de que, ao sugerir o indiciamento, nós estamos culpando alguém. É o contrário. Ao sugerir o indiciamento, nós estamos dizendo, não estão claras as respostas necessárias para absolver. É necessário que se investigue melhor. E ontem eu ouvi, ao encerrar aqui as minhas palavras, alguém do governo dizendo que nós estamos comemorando o fracasso do banco, a exposição do banco. Pelo contrário, nós estamos entristecidos para o banco estar passando um momento de dúvida. E a oposição quer que esse banco volte e continue sendo orgulho do Brasil, como a Petrobras um dia foi. Mas o PT tirou ela das páginas econômicas e colocou nas páginas da corrupção, nas páginas policiais. O nosso receio é que isso aconteça com o BNDES também. Então fica aqui uma mensagem clara. A oposição não comemora a corrupção que acontece no Brasil. Pelo contrário, ela quer investigar e evitar que aconteçam coisas como aconteceu na Petrobras. Portanto, nós vamos votar não ao relatório do senhor José Rocha, não porque ele é ruim, mas porque nós achamos que ele deveria ter providências que não estiveram constadas lá. Mas vamos apresentar um voto em separado, anunciando o indiciamento dessas pessoas, principalmente do ex-presidente Lula, que, ao que parece, nós não podemos confirmar, mas o indiciamento poderia fazer isso para nós de uma maneira muito correta. Ao que parece, ele é o grande arquiteto de todas as coisas que estão acontecendo no Brasil. Muito obrigado.